Olha essa história agora. Reviravolta no caso do empresário encontrado morto numa região de mata. Uma mensagem de áudio enviada para um dos suspeitos levou a polícia a descobrir tudo. A polícia, inclusive, descobriu quem mandou matar o empresário. Quem é o mandante do crime? Esse é o empresário que foi morto. Na verdade, é a mandante. É Elisa. Quem é Elisa? Esposa da vítima. Aqui está ela. As investigações apontaram que a viúva contratou assassinos de aluguel para matar o marido, o empresário Ednei da Maia, de 30 anos. Para a polícia, Elisa queria se separar de Ednei, mas ela não queria dividir os bens, ela queria ficar com tudo para ela. Na mensagem captada pela polícia, Elisa diz que iria fingir estar triste quando o corpo fosse encontrado. Ednei ficou 4 meses desaparecido. O corpo estava em uma cova e ele foi encontrado com as mãos amarradas e uma corda no pescoço. Só essa história já é suficiente para parecer uma história de terror, né? Tem mais. Segundo a polícia, os assassinos fizeram um churrasco para comemorar enquanto cavavam a cova onde o empresário foi enterrado. Detalhe, antes de ser presa, a viúva publicou nas redes sociais as informações do velório e agradeceu as mensagens de carinho. Olha isso, como na internet a gente se engana. Veja a reportagem completa, Balança. Nas redes sociais, Elisa agradece as mensagens de carinho que recebeu depois da morte do marido, o empresário Ednei da Maia. Venho agradecer a todos pelas palavras de carinho e conforto que recebi desde sempre. Obrigada a todos. Se eu não responder, fica meu muito obrigado. Mas um áudio que Elisa mandou a um dos assassinos do marido, 3 dias antes dele ser morto, provocou uma reviravolta na investigação. Na mensagem, a viúva dizia que ia ter que fingir tristeza quando o corpo do empresário fosse encontrado. A mensagem acendeu um sinal de alerta aos investigadores e levou a mandante do crime, Elisa. As investigações do desaparecimento de Ednei duraram 4 meses. Ele era empresário e dono de uma marmoraria em Brusque, no interior de Santa Catarina. No dia do desaparecimento, ele disse à esposa que iria até uma cidade vizinha para fazer um orçamento. Mas chegando lá, foi rendido e colocado dentro do próprio carro e levado em uma região de mata, onde depois o corpo dele foi encontrado. A polícia começou a investigação e descobriu que a esposa foi a responsável por armar toda a emboscada. E as investigações apontaram que ela contratou assassinos para matar o marido. O corpo de Ednei da Maia, de 30 anos, estava enterrado numa cova em uma área de mata fechada. Ele estava com as mãos amarradas, uma corda no pescoço e sinais de violência. O delegado que cuida do caso afirmou que os 4 homens contratados para executar o empresário prepararam a cova da vítima enquanto faziam um churrasco. Elisa da Maia foi presa durante a operação que a polícia denominou de Viúva Negra. Durante as investigações do desaparecimento do empresário, Elisa afirmava que tinha um relacionamento saudável e tranquilo com o marido. Declarações para desviar as atenções sobre ela. Mas o comportamento de Elisa levantou suspeitas. Ela não parecia preocupada com o desaparecimento do marido. A principal hipótese que a polícia trabalha é que ela queria se separar de Ednei e teria encomendado o crime para não dividir os bens. Na Operação Viúva Negra, além de Elisa, foram presos 4 homens, suspeitos de participar do assassinato. Outros 4 já haviam sido presos no começo das investigações. A prisão da viúva não encerra o caso. A polícia ainda investiga outras pessoas que podem ter ligação com o crime. Olha, é um caso que chama a atenção, uma investigação bem feita, a polícia começa a ouvir, começa a investigar, começa a estudar. E aí, minha gente, não tem, pode passar 1 mês, 2 meses. Nós somos ansiosos. Nós quem? Telespectador, que é você que está me assistindo, e jornalista,
Quer um ser mais ansioso que jornalista? Não existe. Por isso que o cara vira jornalista, porque ele é ansioso. Ele quer notícia, ele quer informação. Já viu um jornalista que quer dar furo de reportagem? O jornalista é ansioso. O policial também quer resolver logo. Só que a pressa acaba atrapalhando. Então, se ele vai na dele, na tocada dele, com o tempo ele resolve. Não é? Exatamente, Gotino. Você falou uma coisa curiosa, né? Essa é a característica do jornalista, né? Querer rapidamente, mas tem aquela primeira lição que vocês aprendem na faculdade, que é checar a informação para a gente ouvir ter os dois lados. Responsabilidade. E o policial também aprende isso, sabe, na investigação. Não é muito a minha praia, mas faço uma homenagem aqui aos policiais civis que têm essa conduta de fazer uma investigação. Às vezes ele tem os elementos ali, numa primeira visão, até dá uma vontade de fechar um caso, mas tem que ter aquela paciência para aguardar, para ver se não tem alguma coisa a mais. Lidar com a ansiedade também o policial tem que ter na investigação, Gotino. E a viúva, hein? Esse áudio que a polícia conseguiu aí foi fundamental.